Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é dons de revelação. Irmãos, o dons de revelação não é para nós entendermos, ou muitas pessoas entendem, que a pessoa que tem um dom de revelação é como se fosse uma espécie de guru, ou de cartomante, ou de astróloga, que a pessoa vai para se consultar para saber o seu futuro. Irmãos, não é nada disso. Se Deus assim permitir falar conosco acerca de alguma promessa, acerca de alguma coisa que Ele quer falar, amém. A gente não tem que ficar correndo atrás desse tipo de coisa, né? Vou na casa do profeta para ele orar por mim. A pessoa não quer que o profeta ore por ela. A pessoa quer que o profeta revele a vida dela. Tomemos cuidado com isso. No nosso textuário, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Então, tudo que nós fazemos, ou que tudo que nós entendemos, é para edificação do crente, né? Nós temos que desejar o que? A edificação. Essa é a finalidade, ou esse é o intuito, né, de Deus ter atribuído os dons a outras pessoas, para que através de outras pessoas nós venhamos ser edificados. E aqui na verdade prática, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então é uma questão muito interessante. O profeta ele tem que revelar ou ter o discernimento para revelar aquilo que está errado, aquilo que precisa começar a ser certo, aquilo que deveria ser certo. Então, essa é uma questão que nós temos que entender, que Deus, né, Deus Todo-Poderoso, que Ele sabe todas as coisas, vê todas as coisas, conhece todas as coisas e conhece aquilo que está dentro de nós, Ele sabe. Ele sabe. Então, isso tem que ser revelado sim. Na leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10, Atos, capítulo 8, capítulo 6, versículo do 8 ao 10, e Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22, diz assim: Porque um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outra operação de maravilhas, a outra profecia, e a outro dom de discernimento, discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então nós vemos que o apóstolo Paulo fala a outro. Claro, às vezes tem pessoas que têm mais do que um dom, né? As pessoas têm mais do que um dom. E isso não tem nada de mais, assim, porque Deus quis que a pessoa tivesse. Mas relembrando nossa lição passada, as pessoas nunca têm que se vangloriar por aquilo que Deus, pela sua misericórdia, atribuiu. Aqui em Atos capítulo 6, e Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Nós vemos aqui que Estevão, claro, ele não era não era apóstolo, mas mesmo assim Deus usou Estevão, um diácono da igreja, Deus usou. Então, meus irmãos, para saber que Deus ele usa sim os diáconos, né? Para quem acha que diácono é só apenas para ficar lá fora olhando o carro, tá errado. O diácono sim tem que ser usado, claro, no serviço da igreja, tem que entender que tem serviço da igreja, tem que fazer as coisas, tem que ordem no culto, saber o que está acontecendo na rua, mas diácono não é segurança, diácono não é seguradora de veículos, diácono está ali para ajudar na administração do culto. E o diácono sim tem que ter, deveria ter pelo menos, oportunidades para falar da palavra de Deus, orar na igreja, pregar, porque Estevão era um diácono e pregava. Eu já fui diácono, né? Hoje eu continuo sendo diácono, porque quanto mais você pode ser um diácono, você é diácono. Mas você pode ser, no caso, um presbítero, um evangelista, um pastor, nunca deixa de ser diácono. Nenhum serviço da igreja pode ser o pastor. O pastor nunca deixa de ser diácono. Então a gente vê aqui Estevão, que era um pregador, que falava acerca disso e tinha muita sabedoria para pregar, mais uma vez, pregar. Eu já fui barrado, não era presbítero ainda, era diácono, que diácono não deveria pregar. Você, diácono, você não pode pregar, você tem que ficar aqui na porta,
né? É claro, eu tenho que exercer o meu serviço sim, claro, de ter, como é que nós podemos dizer, ordem no culto, mas também, se tiver a oportunidade de pregar, tem que pregar. Mas não, isso é barrado categoricamente, eu pelo menos eu já fui barrado. Mas aqui em Daniel capítulo 2, né, Daniel tem a revelação ali, nós vemos que Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve esse sonho, e nós vemos que Daniel ele revela o sonho, né? Pediu ali, fez um jejum, se preparou para que quando estivesse na presença de Nabucodonosor, ele revelasse o sonho a Nabucodonosor. Isso sim também é um dom. E um dom que não foi para Daniel se promover. Daniel fez aquilo porque senão as pessoas iriam morrer e muito provavelmente ele. Mas aqui na introdução, o teólogo pentecostal Stanley Orton, né, o comentarista da revista vai usar muito esse nome, né, esse teólogo Stanley Orton, afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria, né? A palavra da sabedoria, parte 1, conceito: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita segundo o dicionário eletrônico. O oásis, sabedoria, significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, né? De que forma que nós podemos entender a sabedoria? Sabedoria, meus irmãos, é nós exercermos com excelência a inteligência que Deus nos deu. A pessoa pode ser muito inteligente, mas não é sábia, é tola. O sábio é aquele que sabe exercer aquilo que Deus o deu, ou seja, sabe exercer a sua inteligência. Sabe, claro, meus irmãos, a gente vê que o povo de antigamente, as palavras que saíam das pessoas mais idosas eram palavras sábias, né? Não são todas, mas eram sábias. Por quê? Porque a pessoa tem este cuidado, a pessoa consegue usar da sua inteligência com sabedoria. Às vezes a pessoa não tem estudo, não tem formação, mas ela é sábia, porque ela sabe usar aquilo que ela tem. Uma das coisas que é a sabedoria. Parte 2. A Bíblia é a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plenos e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões, né? Então a gente vê que Deus ele permitiu que homens que te depararam com grandes líderes da época, até mesmo seus próprios inimigos, tivessem palavra de sabedoria e exercesse este dom que Deus tinha dado. Para quê? Para em benefício da população, benefício da nação e até mesmo de si próprio, no sentido porque a pessoa poderia morrer, assim como nós vemos com Daniel. Então nós vemos que essa palavra de sabedoria tem que estar na nossa língua, tem que estar no nosso linguajar, meus irmãos. A gente tem que procurar cada dia mais nos esforçar para exercer aquilo que Deus nos deu, a inteligência que Deus nos deu, o discernimento que Deus nos deu. Para quê? Para que nós venhamos falar, quando nós formos falar com sabedoria. Na parte 3, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. É por isso que a gente vê que quando você vai conversar com alguém, dependendo do teor, ou dependendo daquilo que a pessoa fala para você, ou fala para nós temos que, quando for responder ou conversar com sabedoria. Toda conversa que a gente for ter, meus irmãos, é sempre bom nós exercermos a sabedoria. Nós temos que exercer a sabedoria. Porque a gente vai ser, se nós não fizermos isso, nós seremos pessoas tolas. A pessoa acaba sendo uma pessoa tola, que não sabe o que fala, que não sabe o que diz. E Deus, o Todo-Poderoso, não quer que nós venhamos ter este tipo de comportamento. Então, por isso que a lição vai exemplificar bem de ter uma liderança. Por isso que era bom sempre um rei sábio, um rei entendido, um rei que sabia falar com as pessoas, sabia exercer a sua liderança. Porque tem muitas pessoas, olha,
como é que eu posso dizer? Tem muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia, que você vê que é uma pessoa estudiosa, mas a pessoa não sabe passar aquilo para frente. Ela não sabe passar aquilo com sabedoria. Ela até fala bem, mas você vê que ela não sabe passar. Agora, às vezes uma pessoa que tem menos estudo consegue passar e todos entendem. E a pessoa tem sabedoria naquilo que fala. E na parte 2, palavra da ciência. O que é? Este dom se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação. Então, se abre, né, a ciência, algo científico, se abre a mente da pessoa, para quê? Para que ela possa falar das verdades daquilo que está na palavra de Deus. E aí ela tendo vamos dizer assim, esse cunho científico, né, esse entendimento científico da palavra de Deus, ela também o passa com sabedoria, que era uma revelação, que é algo que é mais complexo, né, que às vezes a pessoa tem que tratar na igreja. E aqui na parte 2, sua função, o dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais como descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Então não é essa a função da palavra da ciência. E sim que trazer alguns elementos como cultura da época, que claro que não vai sair fora do contexto bíblico, ou não vai querendo identificar alguns elementos do Antigo Testamento ou do passado, para trazer para o nosso. Ele descobriu qual que era a fruta que Adão e Eva comeram no Jardim do Éden. Oh, não, meus irmãos. É nos trazer algo que faz com que o nosso entendimento fique mais apurado. Que diferença que vai fazer quem foi a mulher de Caim? Alguns vão dizer que foi irmã dele, que com certeza foi irmã, né, irmã de Caim. Mas de que diferença algumas coisas, eu não vou nem citar alguns elementos aqui, né? Irmãos, qual que era o nome dela? Não faz diferença. Então tem coisas que não faz diferença. Agora faz diferença sim, é saber da cultura, que nos traz um entendimento para nós hoje. É a revelação que nos traz entendimento. Isso sim é importante. Parte 3. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. O profeta Eliseu foram revelados dos planos de guerra ao rei da Síria, quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar. O profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Aí nós vemos que foi o quê? Foi revelada a palavra da ciência, né? Estava ciente daquilo que iria ocorrer com Israel, no caso da invasão, seria uma coisa iminente, eles iam invadir Jerusalém. Então, essa também foi uma revelação, uma revelação científica, uma questão de ciência acerca daquele momento. Discernimento dos espíritos. Os dons de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem da natureza das manifestações espirituais. Isso é muito importante. Importantíssimo. Hoje na igreja é um dom que pouco se busca e pedir para Deus: ô Senhor, me faça ter mais discernimento, entender as coisas, saber interpretar corretamente as coisas, não julgar as pessoas, mas sim julgar aquela situação, aquele cenário, ou aquele comportamento, não exatamente a pessoa, mas por que a pessoa está tendo aquele comportamento? É de Deus? Não é? Não é que nós ficamos tentando como ser detetives, irmãos, e ficar olhando assim, como quem diz, será que ele é de Deus? Não, irmãos. É ter o discernimento, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso, que vai nos revelar que espírito que vem em determinada pessoa, qual é o tipo de intenção daquela pessoa, porque a intenção dela também é instigada por um espírito bom ou por um espírito mau, por um espírito de Deus ou por um espírito maligno. Então a gente vê que o discernimento nos dá esse entendimento. Aqui, parte 2, as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Às vezes Deus mesmo, né, que manifesta e as pessoas sentem. Às vezes é o próprio homem, que o impulso, né, de querer mostrar que é espiritual vai e faz, claro, instigado pelo diabo. E às vezes é o diabo mesmo, meu irmão. A pessoa tá endemoniada ali, tá pulando, as pessoas pensam que tá sentindo, tá nada, tá endemoniada. Que eu já vi isso dentro da igreja. A pessoa estava endemoniada, diácono da igreja, você tem que ficar observando. A pessoa estava endemoniada, uma jovem endemoniada,
ali no culto de mocidade, e as pessoas não se aperceberam disso, mas a pessoa tem que ter o discernimento ali, Deus deu discernimento, não somente para mim, mas para outros irmãos também, para identificar que aquele movimento daquela pessoa ali em determinado momento do culto era uma anomalia, era algo diferenciado, não no sentido bom, mas sim no sentido ruim. Quando fala das fontes das manifestações, não é exatamente a mesma coisa. A fonte, da onde que vem isso, né? Alguns até atribuem que alguns movimentos dentro da igreja, quando as pessoas estão sentindo a presença de Deus e está rodando, e dependendo do movimento que faz, é associado ao terreiro de macumba, né? Isso é uma fonte que pode acontecer sim, claro, mas também as manifestações espirituais. Parte 3, discernindo as manifestações espirituais, a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser aprovados. Então a pessoa tem que estar ali e tem que sentir realmente que é de Deus. Não é do homem, não é do diabo, mas sim de Deus. Nós temos que prestar muita atenção em algumas coisas, porque infelizmente as nossas igrejas têm sido muito frequentadas por satanistas, por pessoas que não vai lá para ouvir a palavra e se converter ou para se confortar. Não, a pessoa vai lá para causar uma desordem no culto. E até mesmo pregadores, tidos como pregadores, né, que fazem toda essa desordem. Então nós temos que ter discernimento. E a nossa conclusão: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Então, concluindo, o dom de revelação não é somente revelar às pessoas o futuro, o presente, o passado. Não, meus irmãos. É saber interpretar as coisas, Deus revelando acerca das situações, dando discernimento para que nós venhamos entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, e que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.